Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades e fatos da semana. Neste vídeo vou falar do que rolou entre os dias 19 e 25 de julho. Eu me confundo porque como eu gravo vários vídeos fazendo gaveta, eu estou muito mais na frente. Eu estou agora a gente está entrando em abril, eu já estou gravando julho, exatamente para poder deixar as gavetas. Então, às vezes, é muita informação na cabeça. Até peço desculpas de um vídeo ou outro. Outro dia, no vídeo da Rita Lee, quando eu estava falando do Fruto Proibido, eu falei do solo de flauta do Manito na música Pirataria, que é a coisa mais estupenda, um dos ápices, assim, um dos pontos de memória assim do rock brasileiro. E no mesmo vídeo eu falei, não, mas o solo de flauta dele na música O Toque, então às vezes eu me confundo, é pirataria. Então às vezes me baralha muita informação que vem deste livro que eu lancei em março de 2025, o calendário do rock brasileiro, que é repleto, é muita informação aqui, muitos detalhes, os discos, as músicas, os artistas, as curiosidades e, nossa, é muito detalhe. São 1.850 datas que eu colhi numa pesquisa que eu fiz entre 98 e 2024. Tem muito mais data, porque eu continuei. Agora deu uma parada, tudo, mas eu tenho já algumas datas que não entraram aqui, colhidas e guardadas aqui para, quem sabe, uma segunda edição. Se alguém quiser, eu não vou fazer. Esse aqui eu fiz sozinho, completamente independente, tudo, 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 tudo. Inclusive, eu só vendo por e-mail, porque eu não consegui ninguém em nenhuma loja física para colocar. Até tentei fazer meu cadastro no Mercado Livre, não sei o que aconteceu, não deu certo, desisti. Então é só por e-mail mesmo que eu vendo esse livro, que é o único calendário musical da literatura brasileira. Então eu estou aqui com este vídeo, com os lançamentos e curiosidades da semana do dia 19 a 25 de julho. Este vídeo faz parte da playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, e o link está na descrição deste vídeo. Eu vou dividir a tela, então, para iniciar. Tem bons lançamentos aqui, boas curiosidades, a começar pelo primeiro, que é um clássico. Eu não diria que é um clássico só do rock brasileiro, porque não é Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Foi um projeto que o Raul Seixas liderou. Ele, na verdade, foi um conceito dele, falou, não, beleza. É, Muita gente conhece a história desse trabalho, deste álbum, que o Raul fez em um momento em que ele era produtor. Este álbum é de 71, 1971. E ele era produtor. O Raul Seixas ainda não era. Ele tinha tido a experiência dele, claro, no Raulzito e os Panteras, tinha acompanhado o Gerry Adriani, principalmente o Gerry Adriani, durante os anos 60, gravou compacto, gravou disco, e, e só que o grupo não deu certo, não foi para frente, ele voltou para a Bahia e depois acho que o próprio Gerry Adriani trouxe ele de volta para o Rio e aí ele começou a trabalhar como produtor. E então, na época, este disco, Sociedade da Gran Ordem Cavernista, é um Raul Seixas produtor, também artista, mas ele aproveitou, ele trabalhava na CBS, que se eu não me engano a CBS hoje é a gravadora Sony. E ele aproveitou que os chefes dele tinham saído de férias e falou: Meu, vou gravar um álbum aqui, tudo. Então ele já conhecia o Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada, o Ed Starr, que compõe esse projeto com ele. E eu falei que assim não é só de rock, porque esse álbum ele tem chachado, tem forró, tem frevo, tem marchinha, samba, tem música caipira e, claro, rock. Tem boas faixas, todo mundo está feliz, eu acho graça, sou Tabaroa, Doutor Pacheco, que é ótima, e foi isso. O Raul aproveitou, gravou em pouco tempo
esse trabalho, como eu falei, aproveitando as férias aí dos executivos da CBS, e quando eles voltaram de férias, já estava gravado tudo, então, pô, vamos lançar, já que... Só que assim, não deu... O Raul, claro, eles ficaram todos irritados com o Raul, não foi legal, tudo. Só que é um baita de um trabalho. Foi colocado nas lojas, não vendeu bem, foi retirado das lojas e hoje é um clássico. Eu não sei por que foi, talvez pela birra, tudo. A gravadora não trabalhou a divulgação direito, não fez o marketing. Fez assim, tipo, já que está feito aí, vamos fazer, vamos botar para vender. Não vendeu legal, sai. Teve uma ultra má vontade com este trabalho, que se chama Sessão das 10. Inclusive tem a faixa Sessão das 10. E é um baita de um registro. Quem é colecionador de vinil e tem a primeira edição desse álbum, porra, tem um diamante, uma pérola nas mãos, assim, que e é muito importante, não só para MPB, como também para o rock. É uma mistura. Até pela época, 1971, já a sonoridade da Jovem Guarda já tinha ficado para trás, e nesta época já tinha muitos dos grupos que vieram fazer sucesso e vieram lançar discos na década de 70, e uma das características do rock setentista, do rock brasileiro da década de 70, é exatamente essa mistura da MPB com o rock, com os timbres de rock, de teclado, de bateria, de guitarras que usavam na época, e este trabalho ele mostra muito bem isso, e ele é rico por conta dessa mistura toda. Não que assim, tem música que é marchinha, não é que é marchinha misturada com rock, não é? Tem música que é só samba, que é um samba bacana, mas tem música que tem essa mistura. De repente entra um solo de guitarra com aquele timbre setentista, tem uma bateria mais pesada, tem uma levada mais... tem essa mistura também, mas tem músicas que são MPB mesmo, assim, músicas brasileiras mesmo. Então é um trabalho muito interessante. Você que não conhece, vale a pena ouvi-lo. E como eu sempre lembro, eu faço e tenho feito esses vídeos semanais a respeito dos lançamentos e das curiosidades, exatamente para te cutucar a conhecer esses trabalhos, não só para resgatar a nossa memória, trazer de volta e manter a nossa memória viva, que é exatamente isso, é você resgatar esses discos, escutá-los, você que tem uma banda, você que tem começando um trabalho, mesmo que seja um trabalho solo, porra, de tudo isso que eu já falei até agora, eu tenho feito, acho que desde fevereiro ou março, eu tenho publicado esses vídeos semanais. Quantos e quantos trabalhos eu já não mostrei aqui, que às vezes até vale resgatar uma música, regravar, fazer uma nova roupagem. Então, assim, aproveita esses vídeos para você resgatar algumas músicas, colocar no teu repertório, e buscar conhecimento, porque quanto mais você faz música, quanto mais música você conhece, quanto mais referência você vai ter, melhor vai ser sua música. Com certeza, melhor vai ser sua música. E hoje, eu já gravei um vídeo sobre isso, o rock brasileiro, ele peca, ele está ruim. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, não tenho nada, ele é ruim. O rock brasileiro hoje, atualmente, é ruim. Você pega 50 bandas, ou artista solo, que seja, e você vai tirar ali dois nomes desses 50 que tem alguma coisa bacana. Não é que sejam dois, sabe? Então, muita gente fala assim, por que o rock brasileiro não vem à tona novamente, não chega ao mainstream novamente, não chega, a mídia não dá um apoio? Porque é ruim. As letras são ruins, as pessoas não lêem mais livro, não querem saber, não vão atrás de conhecimento para exatamente poder escrever bons textos, não tem boas referências, não fica aquele rockinho com aqueles mesmos acordes, aquele mesmo timbre de guitarra, aquela mesma levada de baixo, sabe? Todo mundo imitando o Flea, todo mundo imitando não sei o quê, e não traz para si algo assim, uma personalidade própria, que é o que tinha até os anos 80 bastante, e nos anos 90 surgiu alguns grupos, principalmente a geração MTV,
surgiu gente ali de personalidade própria, grupos de personalidade própria e tal, mas isso foi se escafedendo, entendeu? Então, assim, é legal resgatar esses álbuns todos que eu tenho mostrado exatamente para ver se você acha alguma coisa nova, uma sonoridade nova aqui e ali, resgatar exatamente como eu falei, alguma música e botar no teu repertório, pô, isso aí seria sensacional, cara, sensacional. Eu fico assim, é que nem, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, o Rock and Roll em Copacabana, que é o primeiro rock cantado em português, foi gravado pelo Calbi Peixoto, no finalzinho dos anos 50, 57, 58, e nunca ninguém regravou essa música. E essa música é pesada, você escuta, você vê os sopros na música, o peso que os sopros dão na música. Eu fico imaginando essa música com uma roupagem nova hoje, e ninguém nunca quis saber de resgatar. Nem essa e nem outras músicas tão legais que a gente tem dentro da nossa história. Então, eu acho isso. É, porra, cara, é um exemplo do quanto tá ruim o nosso rock, do quanto as pessoas que fazem rock hoje não estão nem aí para o nosso passado. Você vai falar de influência com esses grupos, eles falam de Raimundos, eles falam de coisas mais recentes, sabe? Eles não vão exatamente para os anos 60, para os anos 70, até para os anos 80. Sabe? Então, assim, pô, é difícil. Então fica aqui a dica, ó, esse fantástico trabalho, Sociedade da Gran Ordem Calvinista, que é este projeto, né? O Raul Seixas, a Miriam Batucada, o Sérgio Sampaio, o Ed Starr, que gravaram este álbum chamado Sessão das 10. Aí vem um clássico de 86, o segundo trabalho da Legião Urbana, 2, maravilhoso, que tem Tempo Perdido, Andréa Doria, Fábrica, Metrópole, tem tanta música boa aí que não precisa ficar é, nomeando todas elas aqui. E é um trabalho, é um dos principais lançamentos de 86, junto com Cabeça de Dinossauro. 86 é um ano muito rico para o rock brasileiro. Fiz vídeo sobre, inclusive, os lançamentos de 86. Se você quiser assistir, é só achar na playlist, entre os temas lá. E este foi um trabalho que Legião ele tinha dois caminhos nesse momento. Legião podia resgatar as músicas antigas, porque no primeiro disco já tinham as músicas, né, do primeiro repertório do grupo, e ficou mais um tanto de músicas desse primeiro repertório de fora. E então, até a princípio, foi pensado, não, vamos fazer um segundo, o segundo álbum, vamos fazer com o resto das músicas e tal. Só que aí eles pararam, pensaram, não, não, vamos vir com coisa nova, vamos vir. Teve né, quando eles estavam fazendo brainstorm, pensando nesse segundo trabalho, teve a ideia de se fazer um disco ao vivo, não, um disco duplo. Ele teve outros nomes, além de dois, teve o Grande Inverno na Rússia, se eu não me engano. Teve outros nomes também, teve muitas ideias vieram, e ele é bem diferente do primeiro disco, ele é mais acústico, tem muito mais violão, o grupo teve tempo, teve pré-produção, o João entrou no estúdio da EMI para começar a compor essas músicas que vieram a ser o repertório deste disco 2. Então, eles tiveram mais calma para pensar. O Renato Russo, ele sentou, conseguiu colocar uma ordem, essa ordem da primeira fala, o que seria o lado A, o que seria o lado B. Então, ele botou a ordem, ele pensou em todo o conceito do disco, o grupo teve tempo para tudo isso. E quando você escuta, foi uma surpresa até para nós de Brasília, escutar porque a gente, ao contrário do primeiro disco, a gente em Brasília sabia pouco do que estava acontecendo em relação ao segundo lançamento. Então ficou aquela coisa, o que vai ser, o que vai ser. E aí eu lembro eu escutar a Fábrica, escutar Tempo Perdido. A Fábrica tem uma primeira versão que não foi gravada, e aí eles rearranjaram a música trabalharam melhor a música e também a letra, mas tem uma primeira versão de Fábrica que nunca foi gravada. Tempo Perdido também ela nasceu de uma canção chamada 1977. Os fãs mais
assim, mais fiéis, mais, é, como que eu posso falar, os grandes fãs da Legião Urbana conhecem essas músicas, e Ter Perdido surgiu de 1977, que também era uma música que era um punk rock, assim, bem pesado, tudo. O Renato aproveitou alguma coisa da letra, o grupo aproveitou alguma coisa da melodia e fizeram Tempo Perdido, mas é bem diferente também de 1977, e, e fizeram esse baita desse disco que ganhou o disco de ouro logo, sei lá, 3 meses depois de ter sido lançado. Inclusive, 86 era um ano que a economia ia mal, só que a gente ganhava, não me pergunte como, porque é outro assunto, mas era muita inflação, a inflação era alta, só que a gente ganhava com a inflação, porque conforme a inflação aumentava, o nosso dinheiro também valorizava. Era uma coisa meio louca. Então, teve muita vendagem de disco. Qualquer disco que você vendia, sendo ruim ou bom, vendia muito. Estou dizendo assim, de 86, né? Principalmente 86. Então, tem esse baita trabalho, esse baita lançamento da Legião, fica aqui registrado. Então, se você quiser saber mais sobre esse e outros lançamentos, é outra coisa que eu falo. Tem mais conteúdo no YouTube, podcasts, documentários e outras coisas que podem entrar mais em detalhes e curiosidades de cada álbum. Mas foi isso. O 2, o grupo teve mais tempo para trabalhar, mais tempo para pensar nas músicas, mais tempo para o arranjo, mais tempo de gravação. Foi mais tranquilo o 2 do que o primeiro disco. Aí tem esse terceiro lançamento da semana, do Mamonas, que foi lançado em 1995. O Mamonas eu conheci quando eu dirigia na MTV um programa ao vivo chamado Teleguiado, que era o Cazé apresentando. A gente falava no telefone, quase como um programa de rádio, a gente falava pelo telefone com a audiência, com o público que se cadastrava, e a gente ligava para a pessoa, conversava e pedia, e as pessoas pediam um clipe. Então, enquanto a gente ia na fitoteca pegar o clipe, que era em fita, botar o clipe no ponto, tal, o Cazé ficava ali conversando com quem participava. Eu recebia do departamento que lidava com a audiência, eu recebia um papel com vários números de telefone e a gente ligava do switcher e eu falava para o Cazé, Cazé, já está o Daniel está na linha, a Tatiana está na linha, enfim. E, e aí ele conversava, a primeira coisa que ele falava é que clipe que você quer assistir, aí a pessoa já falava do clipe, a gente ia atrás, e eu conheci o Mamonas, nós todos da NTV, principalmente de Teleguiado, a gente ficou sabendo do Mamonas Assassinas porque todo mundo, de repente, é sério, de um dia para o outro, de uma semana para outra, todo mundo começou a pedir o clipe de Vira Vira, que foi a primeira música de trabalho deste, deste disco. E, e a gente tinha uma regra no teleguiado, as regras do teleguiado elas foram surgindo de acordo com o programa já no ar. E uma das regras que a gente colocou é assim, não podia repetir clipe e nem artista, porque senão ia ficar muito chato ver o mesmo clipe várias vezes na semana. Então, a pessoa que pedia um videoclipe que já tinha passado, ou um artista que já tinha também passado naquela semana, o Casé desligava na cara. A gente até botava uma vinheta na cara, tal, não sei o quê. E muita gente, de repente, numa segunda-feira, numa terça-feira, começou a pedir o Vira todos os dias pedia-se Mamonas Assassinas. A gente falava, meu, que é isso? A gente teve, inclusive, a gente não tinha o clipe MTV. Eu tive que ir no departamento de relações artísticas, que era quem lidava tanto com os artistas quanto com as gravadoras. Eu desci no departamento e falei, gente, a gente precisa do clipe desse grupo aqui, Mamonas Assassinas, que a gente não conhece, e esse clipe aqui, ó, Vira, Vira, Vira. A gente nem sabia o nome da música direito, tudo, pediu, e toda semana a partir de então, alguém, né, porque eram vários, tomava o famoso na cara, porque ficava pedindo Mamonas Assassinas. E o Mamonas, até o clipe de Pelados em Santos ficar pronto, só teve vira-vira durante muito tempo.
Então, é uma febre, né? Tanto que, assim, sei lá, em 2 semanas o disco vendeu 30 mil cópias, em 3 meses o disco vendeu 1 milhão de cópias, em 6 meses o disco vendeu, sei lá o quê, disco de platina, e foi ganhando disco de platina duplo, não sei o quê, é uma febre, né? Agora, eu lembro, o Mamonas também, você vai ver documentários, filmes, série, sobre o disco, sobre o grupo, tal, não tem muito, eu nem preciso ficar falando muito aqui. O que eu posso falar é de uma experiência pessoal dentro da MTV, porque na época, teve uma época que o SBT, uma parte, um dos núcleos do SBT ficava ao lado da MTV, na Alfonso Bovero, em São Paulo, no bairro da Pompeia. O prédio da MTV era aqui e tinha uma sede do SBT, ao lado, colado. Então tinha, né, os autores, câmeras e tudo. E certo dia apareceu uma fita, uma Beta 30, com imagens do Mamonas, do acidente de avião, porque o SBT foi a primeira emissora a chegar junto com os bombeiros no local do acidente. Então eu lembro de um dia estar lá na MTV, alguém falar: olha, temos a fita aqui do Mamonas Assassinas e tal. Quem quer ver as imagens? E foi uma galera assistir. E eram imagens duríssimas de pedaços de corpos, né, sendo recolhidos. Eu vi coisas ali que duro, viu? Duro. Nem é difícil falar até, mas foi uma viagem desnecessária. Mamonas não precisava ter feito o show em Brasília que fez, porque o grupo ia na sequência para Portugal. Então eu acho que foi uma falha, tanto do grupo quanto do empresário, enfim. Eu não tenho nada a ver com isso, mas a minha opinião é essa, não precisava ter feito esse. Mas o destino é o destino, o que está escrito é. Mas as imagens foram duríssimas, viu? Duríssimas. Até vi mais recentemente um depoimento de um dos bombeiros que estavam lá também. Enfim, então fica aí registrado então esse lançamento do Mamonas, que é o único trabalho que o grupo lançou. Foi descoberto pelo Rafael Ramos, que hoje está à frente da Deck Disc. Na época ele era baterista do Baba Cósmica, e foi ele que mostrou a fita demo para a EMI e falou: ó, esse grupo aqui vai fazer sucesso, tal. Gravado, produzido pelo Rick Bonadio, tudo. Enfim, tem muito documentário, tem muito conteúdo a respeito, não só desse disco, como eu falei, também do grupo, que quem se interessar mais, só ir atrás. Na sequência, Paralamas do Sucesso, Nove Luas, trabalho lançado em 1996, maravilhoso, posterior ao Severino, que para mim é o ápice da discografia do Paralamas, é o melhor disco do Paralamas, e que foi um fracasso de vendas, incrivelmente, não sei por quê, é difícil de entender porque o Severino vendeu só 50 mil cópias naquela época, né? É, realmente difícil de entender. E aí, na sequência, foi gravado Nove Luas, que é um álbum maravilhoso, lindo. O Paralamas, ele, nos anos 90, ficou marcado pelos clipes que faziam. Eram clipes maravilhosos também, muito bem cuidados, a produção, a edição, o roteiro, tua captação, tudo. Neste álbum tem La Bela Luna, que é um baita de um clipe bonito, tem, não sei se é Outra Beleza, eu não lembro dos clipes, mas eu amo esse disco, foi um último grande trabalho dos Paralamas Sucesso. Tem Lourinha Bombril, Outra Beleza, La Bela Luna, Seja Você, tem Capitão de Indústria, que é do Marcos Valle e do Paulo Sérgio Valle. Tem o Caroço da Cabeça, que é uma parceria do Herbert Viana com o Marcelo Fromer e o Nando Reis, do Titãs. O Paralamas e o Titãs fizeram alguns shows juntos, dentro de festivais e também no meio da turnê deles, eles se juntavam, faziam, então tinha uma amizade muito próxima, Paralamas e Titãs, tanto que e até surgiu o Caroço da Cabeça. Tem um pequeno improviso com o Teddy Correia, que é uma parceria com o Teddy Correia, que é do Nenhum de Nós.
É um baita trabalho do Paralamas e fica aqui registrado, então, esse belíssimo lançamento, essa belíssima capa, que também tem, eu não, é do Gringo Cardia, mas o Pedro Ribeiro, velho amigo de Brasília, também tem as mãos dele nessa capa. O Pedro Ribeiro, ele é diretor de palco, ele trabalhou com Legião, com Paralamas. O Pedro Ribeiro é o que está na capa do Selvagem. E, e ele sempre auxilia o Paralamas e trabalha no estúdio, não só em shows, na turnê, mas também no estúdio. Ele é irmão do, para quem não sabe, ele é irmão do Bi Ribeiro. Fica aqui, inclusive, um abraço para o Pedro. Valeu? Na sequência, 97, o quarto álbum da Cássia Eller. Na verdade, é o quinto, mas é o quinto. Acho que tinha um ao vivo. Mas quando eu falo assim, o número do álbum, é porque é álbum de estúdio. Então, esse é o quarto álbum de estúdio da Cássia Eller, o Veneno Anti-Monotonia, que é dedicado ao Cazuza. Repertório do começo ao fim, Cazuza barra Barão Vermelho. Tem Brasil, Billy Negão, Ponto Fraco, Bete Balanço, tem Mal Nenhum, e tem várias. E na sequência deste trabalho, ela fez o Veneno Vivo, que são músicas também, tem Geração Coca-Cola da Legião, mas o Veneno Vivo ele é também a maior parte do repertório é Cazuza. Esse é um baita trabalho da Cássia, também ela que amava Barão Vermelho, Cazuza, então ela realizou um desejo dela de gravar e interpretar só as letras do Cazuza, tudo, então tem a mão do Wally Salomão na produção, e enfim, vale a pena também resgatar esse trabalho. Em 99, Penélope lançou o primeiro álbum do grupo, Mi Casa, Su Casa. Eu adoro esse trabalho. Eu lembro que eu conheci logo que chegou, já falei aqui em alguns vídeos, a gente na MTV, a gente recebia sacolinhas de lançamento das gravadoras, a gente chegava para trabalhar e às vezes a sacolinha estava na mesa, e cada diretor, cada departamento recebia, eu recebia, por exemplo, mais, como eu trabalhava com rock, então eu recebia mais os discos de rock e tal, quem trabalhava com MPB recebia, eu, por exemplo, não recebia disco do Caetano, mas eu recebia os discos de rock, então, assim, logo que saiu, às vezes até antes de sair na loja, a gente já recebia os trabalhos, os lançamentos, inclusive até porque esse trabalho foi produzido pelo Tom Capone. Tem um outro produtor que trabalhou junto com ele, que eu não lembro. O Tom Capone também foi engenheiro de som durante a gravação, junto com o saudoso, também saudoso e querido amigo Mauro Manzoli. O Tom e o Mauro eram de Brasília. O Tom Capone, inclusive, uma curiosidade que pouca gente sabe, ele tocou numa banda chamada Hot Niche. Antes dele se tornar produtor de fato, que era uma banda carioca, tudo. Tem acho que um trabalho só, ou dois, talvez, não lembro. Mas quem quiser ir atrás, que gosta desses detalhes, pode ir atrás eu não sei se está nas plataformas, tinha que procurar. Mas nesse álbum tem Holiday, que tem uma música acidental ali da Gangue 90, tem Naqueles Dias, Namorinho de Portão, que é do Tom Zé, Tão Seu, do Skank, e como eu falei, a produção é do Tom Capone, é um descasso delicado, muito bem gravado, uma qualidade excelente, um repertório maravilhoso. Eu lembro de, um, de uma edição do Porão do Rock, festival que acontece em Brasília, eu não lembro qual ano, talvez 2001, que tinha Penélope, estava o Tom Capone, foi muito legal, estava uma galera de Brasília lá, e eu tenho fotos disso, Tom participou do show da Penélope, tudo, é, foi uma edição do Porão do Rock bem, bem bacana. Então, fica aí o registro, então, desse primeiro lançamento, um beijo para a Érica. Eu, inclusive, o último programa que eu trabalhei na MTV, que foi o Central MTV, que era feito no Rio, a gente foi até a Toca do Bandido, que era onde ficava o estúdio do Tom, que era na casa dele, né, num condomínio afastado no Rio, no meio do mato e tal. Ele tinha a casa dele, ele construiu lá o estúdio, que até hoje é usado, muitos discos
incríveis foram gravados lá. E, e aí eu, volta e meia, eu fui lá entrevistar o pessoal da Penélope, tudo. A Penélope já estava diferente, não era essa formação desse disco e tal. Encontrei o Tom também, de novo, tudo, o querido Tom. Mas fica aí o registro, então, deste lançamento do primeiro álbum da Penélope, Mi Caça Sucaça, de 1999. Este é o terceiro lançamento solo do Herbert Viana, de 2000, que tem o Muro, Mr. Scarecrow, que tem a Cássia Eller, se eu não me engano, com o Herbert. E hoje, canções, várias músicas boas. Esse trabalho tem um tratamento diferenciado dos outros dois solos do Herbert, e tem um monte de participação. Cada faixa tem, cada música gravada tem uma participação no vocal, por exemplo, o Black Alien, que era do Planet Hemp, Cássia Eller, Sandra de Sá, Marcos Valle, John Ulloa, Fernanda Takai, até acho que a Erika Martins também, da Penélope, faz parte também, gravou uma das faixas, talvez em Between Days do Cure, não lembro, posso estar falando besteira aqui, mas é um baita de um trabalho do Ebert, e foi... E logo na sequência, um pouco depois, meses depois, ele sofreu o acidente dele e tudo, uma pena, mas é um trabalho é que nem o 2 da Legião, teve mais cuidado na produção, teve mais tempo para trabalhar, mais tempo de estúdio, mais tempo para pensar no repertório, tudo. Então ele tem uma qualidade mais elevada do que os outros dois, pelo menos essa é a minha opinião. Seguindo aqui a lista de lançamentos dessa semana, do dia 19 a 25 de julho, discotecagem pop variada, que é o quarto lançamento do Jota Quest. Tem Na Moral, tem Só Hoje, Mais Forte que o Sol e tantas outras músicas. Tem muita gente que reclama do Jota Quest, mas, cara, o Jota Quest é uma banda pop. E o Jota Quest surgiu como uma banda pop e faz música pop com excelência, que é ótimo. Adoro todos eles, assim, são músicos incríveis. E claro que assim, eu não tenho nenhum trabalho de Jota Quest, não fico escutando Jota Quest e tal, mas é que nem o Kid de Abelha. Muita gente reclamava nos anos 80, que bandinha, não sei o quê, porque tinha o Titãs, né, o Paralamas, Plebe, aquela coisa de músicas de protesto e tal, e tinha o Kid de Abelha pop. Cara, é pop, sabe? Não dá para reclamar. Eu lembro mais ou menos nessa época do lançamento eu não sei se era o do Oxigênio ou do Discotecagem, o Jota Quest fechou um contrato com a Fanta. Muita gente reclamou, né? Ok, está se vendendo, não sei o quê. Mas, cara, caceta, você faz parte de um grupo. Assim que você se torna profissional, aquele grupo de rock que é só uma brincadeira de fim de semana para passar tempo, fazer ensaio, não sei o quê, aquilo de repente vira um negócio, sabe? É uma empresa, vira uma empresa, teu grupo. Então, assim, porra, minha empresa fechou um contrato com outra empresa que vai me apoiar. Pô, e eu lembro que uma época eu estava em Brasília, eu não sei nem se era Porão do Rock, tudo, que eu vi um ônibus do Jota Quest, exatamente com que adesivado, com Fanta, não sei o quê. Era um baita de um ônibus, sabe? E eles tocam muito bem, e eles fazem, como eu falei, música pop da melhor qualidade, sabe? As linhas de baixo, teclado, tudo, sabe? O cuidado com produção. Então, assim, é claro, você gosta de rock, você gosta de guitarra distorcida, você gosta de uma coisa mais podrona, não sei o quê, ok, sabe? Beleza. Como eu falei, eu não sou. O Jota Quest não faz parte do meu leque de grupos e artistas que eu escuto, tal, não sei o quê. Mas eu vou negar que é uma baita de uma banda pop de primeira qualidade, não dá para negar, não pode ser radical. E esse trabalho é incrível também por conta disso. Dentro da MTV, eu lembro que tinha gente que reclamava, Jota Quest. Cara, por que você está reclamando? Deixa, bicho, é música pop, não é? Qual é o problema de querer fazer música pop? Eu nunca vi isso, eu acho estranho esse tipo de reclamação.
De qualquer forma, um abraço para o pessoal do Jota Quest. Eu tive um contato muito rápido com o PJ, que baixista, porque ele é de Brasília, ele morou em Brasília, né? E eu lembro uma vez que a gente se encontrou no aeroporto, trocamos uma ideia, tudo. E o contato que eu tinha que eu tive com o Jota Quest na minha carreira era através da MTV e tal, dos programas musicais que eu fazia. Mas é isso, cara. Você tem bronca do Jota Quest, ok. Mas é só uma banda pop. É isso. E para terminar essa lista, esse descaçaço maravilhoso do Traje a Rigor, que Os Invisíveis, que tem esta canção, Me Simpatia, Domingo eu vou pra praia, muito legal. Todo mundo gosta de mim também, é muito boa. Produzido pelo Rafael Ramos, como eu citei ele, o Rafa, na hora do Mamonas. É o Rafa que produziu esse disco, é um baita de um disco, muito bem produzido, inclusive, uma qualidade maravilhosa. Eu lembro que nessa época, esse disco é de 2002, assim como o Discotecagem Pop Variada do Jota Quest, isso aqui é de 2002 também. O Traje, eu lembro quando eu saí da MTV, eu fui ser editor de música de um site chamado tantofaz.net, que não existe mais, e, e eu queria entrevistar, eu não tinha equipe ainda. Então eu que saía para fazer entrevista com os artistas e tudo, e uma vez eu fui, e eu que tinha que ligar para os caras e tal, falar com o gravador. No caso do Roger, que eu falei, pô, eu vou fazer uma entrevista com o Roger, eu liguei não lembro se foi pro Bacalhau, talvez, o Baca, né, que toca bateria no Traje, a gente é amigo de Brasília, e aí ele fez a ponte, e eu liguei pro Roger e tal. Eu lembro que até deixei recado na secretária eletrônica: olha, sou amigo do Mingau, sou amigo do Bacalhau, sou amigo do Gabriel, do Zé Ovo. Comecei a falar um monte de amigo que a gente tem em comum, eu e o Roger, e aí, no meio da secretária eletrônica, ele atendeu o telefone: não, oi, isso aqui. Falei, pô, obrigado aí e tal. E aí ele me chamou: tá bom, então, mas vem aqui em casa. Eu fui na casa dele para fazer entrevista, só eu mesmo com meu gravadorzinho de MP3 que eu tinha na época. Cheguei lá, fui até a sala, ele estava no sofá, televisão ligada, e aí ele olhou para mim e falou: é o seguinte, agora vai começar a sessão da tarde e vai passar o De Volta para o Futuro 3. Proponho a você, vamos assistir o filme, que eu quero ver, o De Volta para o Futuro 3. Quando terminar o filme, a gente faz a entrevista. Então eu fiquei lá no sofá com o Roger, tomando Coca-Cola, comendo pipoca, assistindo o filme. Foi divertidíssimo. Estava ele, a esposa dele, e eu, os três ali na sala assistindo o filme. Terminou o filme, a gente fez a entrevista, foi muito bacana. E na entrevista ele falou: cara, não vejo sentido mais de compor música. Para que perder tempo com composição, pensando em disco, tudo? O mercado musical já estava diferente mesmo. Mas depois dessa conversa, tudo, ele lançou Os Invisíveis, que é um baita, cara. Quando eu escutei, eu falei: meu Deus, era época de CD ainda. Eu comprei o CD e, pô, fiquei chocado. Eu falei: como assim, cara? Que disco bom. E infelizmente ele não teve muita divulgação, não teve muito trabalho de marketing, então ele mais ou menos passou batido. Mas, se eu não me engano, tem músicas deste álbum no acústico do Ultraje. Mas esses foram os lançamentos, e agora eu vou para as curiosidades. Eu tenho aqui uma, duas, três, cinco curiosidades. A primeira do dia 20 de julho de 1967, estreou o filme Jerry, A Grande Parada. O protagonista é o cantor Jerry Adriani, que no filme precisa ajudar um orfanato através de sua música. E, como eu falei já, não era só o Roberto Carlos que lançava filmes, como é o Diamante Cor-de-Rosa, Ritmos de Aventura e outros, mas o Jerry Adriani também lançou filmes. Os Incríveis lançou filme, acho que o Vanderlei Cardoso, talvez. Tinha alguns artistas da Jovem Guarda que também não só lançavam filmes, mas participavam de filmes e tal. Então está aqui um deles. Eu não sei se existe esse filme disponível, eu não cheguei a ver no YouTube como que faz para assisti-lo e tal, mas fica aí, né, em 67 esse lançamento do filme Jerry, A Grande Parada. Uma outra curiosidade também, do dia 20 de julho, só que de 87, 20 anos depois do lançamento do Jerry, algo bem, bem curioso e bem bacana aqui, ó. 20 de julho de 87,
Entre os dias 20 e 24 de julho, chegou às lojas edições no formato Compact Disc CD dos álbuns Flat Fatal, olha, estou dando um trava-língua aqui, Flerte Fatal, da Rita Lee, e Dois, da Legião Urbana, o Dois que está na lista dessa semana. Esses foram os primeiros lançamentos do rock brasileiro com o formato CD fabricados no Brasil. O mercado de CD teve seu auge no meio da década de 90. Em 87, no Brasil, ninguém falava de CD. Era só vinil. Não existia, ninguém tinha aparelho de CD. Eu lembro assim, só quando era uma pessoa muito rica, só os, assim, mas não era só o rico, não. Só era muito rica, aí ela tinha. Inclusive, eu tinha um amigo de São Paulo na época. Eu tinha acabado de mudar aqui para São Paulo, em 87 exatamente, e eu encontrei um amigo desses que é assim, muito rico, e no carro dele, que eu não lembro que carro que era, eu sou péssimo de carro, mas era um carro também do ano, aqueles carros, não sei o quê. Ele tinha, ele trouxe de uma viagem dos Estados Unidos, uma viagem que ele fez gringa, ele trouxe um toca, um, um, um aparelho de som, um rádio de carro, só que com CD, não era nem toca-fita, eu ia falar toca-fitas, mano, era toca-CD com rádio. Eu fiquei chocado. Eu lembro que eu entrei no carro, ele me mostrou, foi o primeiro contato que eu tive. Eu peguei o CD, ele falou, cara, não quebra, não risca. E eu, nossa, que coisa. Ele botou, a gente escutou. Eu falei, não, eu nem lembro o que que era, mas eu fiquei chocado, tal. Então tem essa data que é muito bacana, 20 de julho de 87, chegou às lojas Flerte Fatal, da Rita Lee, e o 2 da Legião Urbana, em formato de CD, fabricados no Brasil, porque já tinha, até podia ter já CDs no mercado brasileiro, mas eram CDs que eram fabricados geralmente nos Estados Unidos, aí vinha para cá e colocava na loja. Mas você ia nas lojas de vinil e você via o CD ali, mas era uma coisa muito distante, mas assim, muito distante. A gente não imaginava, em 87, a gente nem imaginava que a gente ia ter um mercado de CD, que ia substituir o vinil, que ia comer o vinil, porque nos anos 90 nem se fabricou vinil. Muitas lojas de vinil fecharam, inclusive, no Brasil por conta. Então, essa data é bem significativa. Aí eu vou aqui para o dia 23 de julho de 73. Ó, 23 de julho de 73 foi anunciada a saída de Arnaldo Batista dos Mutantes. Em seu lugar entrou o Manito, ex-Incríveis. Com o grupo, Arnaldo lançou 5 álbuns entre 1968 e 1972. Aí ele saiu em 73, em 74 ele lançou o Loki, que é maravilhoso, e depois que ele lançou o Loki, que é um trabalho basicamente de piano, baixo e bateria, até tem violão, guitarra, uma faixa ou outra, mas é basicamente piano, baixo e bateria, baixo é o Liminha que toca, a bateria do Dinho mesmo, que era do Mutantes, e aí logo depois do Loki ele formou o Patrulha do Espaço, e trabalhou um tempinho com Patrulha do Espaço, mas está aqui então, no dia 23 de julho de 73, foi anunciada a saída do Arnaldo Batista dos Mutantes. 10 anos depois, uma data aqui curiosa também, de 23 de julho de 83, Legião Urbana e Capital Inicial fizeram um show no Rio de Janeiro, no Circo Voador, junto com o Lobão e os Ronaldos. Foi o primeiro cachê profissional que os dois grupos brasilienses receberam. Cada grupo recebeu 10 mil cruzados, que eu não sei dizer quanto custa hoje, que a moeda que seria quanto daria hoje, mas sei lá, deveria ser R$ 2.000, talvez, uma coisa assim. E depois eles repetiram esse show em Brasília. Em Brasília eu assisti. Tocou primeiro o Capital, se não me engano, aí depois tocou Legião e depois o Lobão. Foi em um clube, não sei se foi no. Ah, não lembro, foi num clube, não foi nem num lugar gigante, foi num salão de festas de um clube de Brasília, não lembro qual clube, e o público
a maior parte do público de Brasília que foi assistir o show foi para ver Lobão, que ninguém conhecia ainda, Capital e Legião. Então ignoraram, e a gente da turma, tudo, que a gente foi para ver o Lobão, claro, mas também foi para ver Legião e Capital, e a gente ficou ao lado do palco. E eu lembro que no show do Capital Inicial e no show da Legião, só a gente dançava, esse grupo de amigos que estavam na lateral do palco, a gente ficava lá pogando, brincando, tal, não sei o quê, e o resto do público de Playboy e tal, esperando o Lobão, falando, que é isso, tal. Foi engraçado, mas tem essa data aqui que é o primeiro cachê profissional que o Capital Inicial e Legião Urbana ganharam, que aconteceu no dia 23 de julho de 83, num show no Circo Voador. Bem bacana isso. E para finalizar as curiosidades da semana, vou para o dia seguinte, aqui, ó, 24 de julho de 1984. A música de Léo Jaime, A Vida Não Presta, do álbum Sessão da Tarde, que foi lançado só em 85, foi censurada, porque você gravava o disco, às vezes você mandava, depois que você gravava o disco, você mandava as músicas para censura, e tinha casos que você mandava a música antes de ser gravada, mandava as letras, né, para censura. Então acontecia isso antes mesmo do disco sair, de ser lançado, de ser trabalhado, ele já tomava, a censura já ia lá e já botava o carimbo dela. E com o Léo Jaime, o primeiro álbum dele, o Foda-se, ficou quase, sei lá, meses preso na censura. Então, no dia 24 de julho, a música de Léo Jaime, A Vida Não Presta, do Sessão da Tarde, que foi lançado só em 65, foi censurada. Segundo o relator responsável, o problema foi o trecho Eu pensei, a vida é uma bosta. Mesmo mudando para Eu pensei, a vida é uma aposta, a censura manteve sua decisão. Ou seja, já era uma briga entre Léo Jaime, já era uma birra, na verdade, entre Léo Jaime Léo Jaime e, a, e o departamento de censura. Então, esses foram os lançamentos e as curiosidades da semana. Eu lembro que existe a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, disponível, já tá, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só ver os temas lá que você gosta, os outros vídeos também, e eu sempre lembro, mostro esses trabalhos todos, esses lançamentos, todas as curiosidades, todas exatamente para você resgatar, é um resgate da memória, essa série de vídeos que eu estou fazendo, que é exatamente para você lembrar e pegar esses álbuns e escutar, seja uma plataforma, se você tem um CD ou vinil em casa e prefere e tal, mas ou ir nas plataformas, no próprio YouTube e resgatar esses trabalhos todos, esses lançamentos, essas músicas todas. E tudo está aqui, ó, o calendário do rock brasileiro. Se você quiser, é só mandar um e-mail para mim, que também está na descrição deste vídeo, certo? Eu agradeço a companhia até agora, espero que você tenha gostado dos lançamentos desta semana. A gente volta a se ver no próximo vídeo. Muito obrigado, um beijo e um abraço. Até.